It's Friday! Oi, gente! Eu vim aqui para responder umas perguntas de algumas pessoas que me mandaram ontem. Então, eu recebi uma pergunta muito interessante de uma garota que me perguntou assim: como que eu fiz para meu filho vir para cá, para os Estados Unidos, e se eu precisei da autorização do pai dele? Essa foi a primeira pergunta. E sim, a gente precisa da autorização dos pais. E tem que ser os dois presentes. Mas isso acontece quando a criança vai tirar o passaporte. Então, para tirar o passaporte, você tem que levar o pai do seu filho para ele assinar na hora que ele está autorizado a viajar apenas com um dos pais. Entendeu? Isso tem que estar em comum acordo com vocês dois. E aí, o visto, automaticamente você tendo passaporte, você, só sendo mãe ou sendo pai, você pode conseguir tirar o visto do seu filho. E você tendo o visto, automaticamente seu filho também consegue. É só você ir no mesmo processo, levando ele, que ele já não precisa nem fazer a entrevista. Você tirou o seu, o dele já tá liberado, tá bom? Ela me perguntou sobre escola, se é fácil conseguir escola aqui e como que funciona, o que precisa. Então, para estudar, pelo que eu vi, eu fui pesquisar e eu fui numa escola e para estudar lá, a única coisa que precisava era cartão de vacina e comprovante de endereço. Cartão de vacina dele, passaporte, comprovante de endereço. E as escolas são de graça, assim, tem escolas pagas, mas tem escolas muito boas e elas são grátis. Isso é muito bom. Porém, você tem que se inscrever no programa do governo, tá? Então agora eu tô escrevendo o Mitchell pra poder participar dessa escolinha que tem aqui perto. E é muito boa escolar, aqueles escolares amarelinhos vem buscar em casa e o seu filho vai normalmente pra escolinha, tá bom? Então, assim, é bem legal, é bem fácil, bem tranquilo e é de graça. Outra pergunta, provavelmente, deixa eu ver, ela me perguntou sobre como que ficou o pai do meu filho, nosso relacionamento. Então, esse é um assunto muito complicado de falar pra vocês. Mas o pai do meu filho, ele é uma pessoa, assim, com sérios problemas. Ele, assim, ele passa uma fase muito difícil, sabe? Ele tem problemas com drogas e tudo mais. Eu tentei ajudar ele de todas as formas que eu pude mesmo. Eu sempre ajudei de todas as formas que eu pude, porque quando a gente tinha um relacionamento, ele não era assim e ele era um cara bacana, ele ia na igreja comigo e tudo mais. Só que ele andou pelo caminho errado e escolheu esse caminho de drogas, de rap, de mulheres, de vagabundagem mesmo, assim. Ele é totalmente viciado nisso. Então, acaba que eu separei dele, assim, não quis saber, mas eu continuei ajudando ele. Então, quando eu vim pra cá, a minha casa lá, que eu tinha alugada, eu passei pra ele aluga lá agora, ele mora onde eu morava, e, assim, eu deixei tudo pra ele, assim, trabalho, casa, tudo recomendado, tudo certinho e tudo mais, disponível pra ele mudar. E, pelo visto, ele não mudou, porque eu fico sabendo direto de coisas ruins, assim. Então, assim, ele não liga pro meu filho, tá? A gente não tem contato com ele, ele não procura saber, nem nada. Então, é uma situação complicada. O que eu faço é não falar mais pro Mitchell dele. Porque o Mitchell tem um relacionamento ótimo com o Derek. O Derek, assim, é um super pai pra ele, entendeu? Nunca, claro que nunca vai substituir. Mas no momento é o que a gente tem mesmo, sabe? E eu acho melhor eu não comentar, não ficar falando sobre isso. Porque o Mitchell realmente fica triste quando eu falo dessas coisas com ele, que ele fica sabendo e tudo mais. Então, assim, eu prefiro nem lembrar que tem essa pessoa, porque senão ele fica chateado. E acaba que a gente vai vivendo assim. E a menina também perguntou como era o relacionamento do Mitchell com meu marido agora. E assim, é um relacionamento muito bom, muito tranquilo e tudo mais. Ele gosta muito, quando o Derek chega do trabalho, ele faz muita festa. Eles são pai e filho, não tem jeito. Eles dão muito bem. Graças a Deus, isso eu não posso reclamar, tá bom? Que mais que ela perguntou? Ah, tá. E teve uma menina que me perguntou como faço pra tirar o visto. O visto é o seguinte: pra você tirar o visto, você primeiro precisa ter o passaporte. Você tirou o passaporte, você dá entrada no visto. Como você dá entrada no visto? Entra no site, procura saber, assim, coloca
Eu e o Derek, a gente fez tudo sozinho, a gente fez tudo pesquisando na internet, deu certinho. Você vai ter que preencher um formulário que chama DS-160. Desse formulário que você vai preencher, você vai pagar o valor do visto nos bancos, e aí você vai conseguir fazer o agendamento no consulado para ir lá e fazer a entrevista. Nessa entrevista, você tem que ir lá, dependendo, eu vou tirar o visto de turista. O visto de turista é o mais fácil, assim, e nem por isso todo mundo consegue, tá, gente? Eu já vi muita gente receber não, assim, na nossa frente, a gente conseguiu. Eu não sei porquê. Quando eu falo que é uma questão de sorte, as pessoas me enchem o saco por eu falar assim, é uma questão de sorte também. Às vezes você vai pegar um cara que tá de mau humor no dia. Às vezes você vai ficar nervosa demais. Se ficar nervoso demais, eles simplesmente vão negar o visto. Entendeu? Não tem jeito. Acaba que a gente foi muito tranquilo, a gente se preparou, nós vimos muitos vídeos sobre isso, e a gente foi preparado e chegou lá, assim, foi super tranquilo. Eles falam inglês, mas eles conseguem, assim, entender você e falam um pouco de português com sotaque. Então, você chega lá, tem um vidro, e o rapaz faz a pessoa que tá lá, homem ou mulher, vai fazer umas perguntas pra você, querendo saber se você é uma pessoa bacana, se você tem dinheiro pra ir pros Estados Unidos, se você não é um terrorista, se você não é uma pessoa louca, se ela pode te dar o visto, entendeu? O mais importante é você comprovar vínculos com seu país. O que é? Eu trabalho, eu estudo aqui, eu faço faculdade aqui, eu vou voltar, entendeu? Eles querem saber se você vai voltar. Então a gente conversou lá e foi muito tranquilo. Falei que eu tinha empresa e tudo mais, que eu tenho um estúdio, e fui explicando a situação. E o moço foi super agradável. A gente chegou sorrindo, a gente chegou feliz como meros turistas, né? Então, ok. Ele ficou assim. Primeira coisa, antes da gente chegar no vídeo, ele, nossa, que legal, você é tatuadora, você é tatuadora. Eu tenho um estúdio. Então foi muito tranquilo, a gente conversou. As pessoas acabam ficando muito nervosas, mas a gente não precisa de tudo isso. O mais importante é vocês ficarem tranquilos na hora da entrevista. E levar os documentos direitinho, explicar a situação, explicar por que você quer ir nos Estados Unidos, quanto tempo você vai ficar e com quem que você vai. Vai dar tudo certo se vocês não ficarem nervosos e falarem tudo certinho, tá? De acordo com o que vocês preencheram no formulário DS-160 também. Tá bom? Então a resposta sobre o visto é isso, tá? Qualquer coisa vocês me perguntam que eu vou continuar respondendo, ok? Um abraço, beijo!